Obrigado. Obrigado. Que coisa boa. Ô, meu amor. Ih, não viu? Muito obrigado. Obrigado. Bom dia. Ó, Bem? sua família fez um videozinho pra você. Maria, não tô preparado pra isso, não. Vamos assistir? Vamos. Estava fácil. Depois de quase 20 anos de relacionamento, eu vi ele se transformar de um menino para esse homem, esse professor maravilhoso que ele é hoje. Eu tenho muito orgulho disso e tenho certeza que vai ser uma aula enriquecedora, porque ele é incansável, ele está sempre viajando, buscando tecnologia, novos materiais, novos conceitos para trazer para as aulas dele e para os pacientes também. Então, eu fico muito feliz com isso. E essa é a lembrança que eu tenho todo dia. Eu olho e agradeço muito a Deus e a ele por ter me dado esses dois aqui, maravilhosa, a nossa família que a gente tem junto, nossa carreira, nosso consultório e tudo que a gente construiu. Começar assim não é ser fácil. Obrigado. Obrigada. Que delícia começar esse dia assim, gente. Nossa, não estava preparado para isso, não posso negar. Carol, tia Carla, obrigado por essa maravilhosa oportunidade de estar aqui com vocês. É uma felicidade, assim, gigantesca de estar aqui. Não é da boca para fora, do fundo do coração. Eu tô extremamente honrado e feliz. Obrigado. E parabéns, viu? Cadê meu amor? Deia, eu amo você, rapaz. Eu amo nossos pequenininhos que estão lá em casa agora. Deram um trabalho pra gente sair daqui de casa, pra chegar aqui no horário. Mas é uma felicidade muito grande. Sejam bem-vindos, meus queridos. Vocês estão bem? Foi bom ontem? Certo. E que coisa boa. Espero que hoje tenha, sem dúvida nenhuma, um repeteco dessas coisas boas que vocês passaram ontem. Eu tenho aqui o privilégio de falar um pouquinho com vocês ao longo dessa hora e meia, para que vocês possam, obviamente, trazer alguma informação interessante ou relevante para casa. Eu, como clínico, assim como a Carol falou, eu venho de uma família de dentista. O meu objetivo é ser clínico do dia a dia, é trabalhar todo dia com o paciente. E eu sou muito fã, gosto demais de tecnologia, não por ser um fissurado por tecnologia ou por ser um alienado por coisas novas, virtuais, lógico que não. Eu sou fissurado em trabalhar de uma maneira simples no consultório. E eu tenho percebido ao longo dos anos e ao longo da utilização dessas ferramentas que realmente a coisa faz sentido. Ela ajuda a gente no dia a dia, na comunicação, não só com a equipe, mas com o paciente, no diagnóstico, no planejamento, na execução através de sistemas guiados, na tecnologia. A tecnologia ela faz o nosso dia a dia clínico parecer algo um pouquinho mais simples. Talvez de uma maneira disruptiva, no começo parece um pouco mais complexo, a gente tende um pouquinho a brigar contra a tecnologia, porque a gente está acostumado já com uma situação que a gente domina bem, mas esse processo, essa disrupção, ela sem dúvida ela acontece e ela acontece para o bem, desde que a gente realmente tenha conhecimento, insista e faça esse uso de maneira inteligente, para aquilo que é interessante para você no consultório, dentro de algum pedaço do fluxo ou dentro de um fluxo completo. Agradeço a oportunidade de estar aqui junto da Ultradent, porque realmente, sem dúvida nenhuma, não seríamos nada hoje sem a evolução da indústria. A tecnologia ela está muito ligada à indústria. E eu sou muito felizardo em estar hoje aqui com vocês e estar junto dessa empresa, porque a Ultradent, assim como várias outras empresas, trazem essa evolução para a gente constante no consultório. Cabe a nós, de maneira inteligente, usufruir em partes, em, de repente, áreas de atuação ou, de repente, num fluxo como um todo. E agradeço a presença de vocês, feras que acordaram antes das 7 da manhã para estar aqui às 8. Certo? E a gente estava sentado aqui antes das 8. Isso é muito bom. Pessoal, nessa conversa que eu tenho com vocês, eu quero trazer um pouquinho do meu dia a dia clínico dentro da interação das especialidades. Eu sou cirurgião. Minha formação é de cirurgia bucomaxilofacial, mas eu trabalho muito no dia a dia clínico com a parte de integração periodontal, periimplantar, ao redor de uma reabilitação. E quando eu falo integração, pessoal, eu estou falando muitas vezes nos casos clínicos de pacientes que já foram tratados ou que têm uma necessidade de um novo tratamento, que demandam uma ou mais especialidades. Às vezes casos simples que de repente uma periodontia junto com uma reabilitação, uma restauração vai fazer da vida do paciente melhor, com uma ortodontia associada
com, de repente, implantes associados. A gente tem uma gama muito grande nos casos simples a complexos dessa interação. E eu falo isso, pessoal, porque quando eu fui convidado, há 6 meses atrás, para dar aula nesse palco aqui, muito da minha zona de conforto foi atingida. Principalmente por navegar em novos ares ou novas tecnologias que eu não estava familiarizado. Saindo um pouquinho dessa minha área de conforto no consultório, que até então funcionava muito bem. Mas, de novo, essa disrupção ela está ligada a você realmente abrir os seus olhos para coisas novas e falar, pô, legal, eu acho que é possível a gente integrar, eu acho que é possível a gente testar e aprendendo cada dia mais de uma maneira extremamente humilde, beneficiar os pacientes. Até porque, gente, eu tenho certeza, não só eu, tenho um consultório pequeno, eu, a Déia, a Cacá, a gente atende pacientes que nos procuram com problemas, ou muitas vezes pacientes são indicados por outros colegas para a gente ajudar no processo. E não é só a gente, eu tenho certeza que vocês também sentem isso no consultório, os desafios do dia a dia dos pacientes que já foram tratados e muitas vezes tratados sem essa interação, sem esse, talvez, conhecimento. E um evento como esse, ele tem esse objetivo, que a gente junto, sente aqui, de uma maneira humilde, mansa, trazendo essa informação e trocando ideia para a gente voltar para o consultório e tratar os pacientes melhor. Essa humildade que eu falo é a gente entender que os problemas na nossa mão vão acontecer, vão vir de outros colegas, mas não cabe a nós ficar apontando o dedo. E sim olhar às vezes o problema e falar assim, poxa, não quero que isso aconteça comigo. Vamos junto para tirar da informação para isso não repetidamente acontecer com os pacientes. Porque são vários os casos que chegam com diferentes discursos no consultório que a gente olha e fala assim, poxa, sério? Discursos de paciente que vem aqui, poxa, Gustavo, isso aqui está me dando um pouco de mau cheiro, minha gengiva está um pouco inflamada. Mas o dentista falou que assim era melhor, que não precisava, de repente, de uma interação, de repente, uma cirurgia, porque, poxa, vai fazer esse negócio aí que não funciona. Ou melhor, você vai fazer, isso aí vai voltar muito rápido. Quantos pacientes chegam com esse histórico no consultório de vocês? Eu tenho certeza que eu estou falando com mais pessoas reabilitadoras e não tão cirurgiões. Na verdade, a etapa aqui de conversar dentro do Bridges, eu tenho certeza que eu venho como um cirurgião conversar com a maioria de reabilitadores. Poxa, quando a gente olha uma situação clínica como essa, na área de periodontia, a gente sabe que daria para fazer um pouquinho melhor. A gente sabe que muitas vezes a causa de uma recessão não foi estudada, seja ela traumática, seja ela bacteriana, seja ela ocasionada ou potencializada por um posicionamento dental, por um hábito extremamente nocivo à saúde periodontal do paciente, e que, de repente, a tentativa de bloquear uma situação como essa gera ainda mais outro fator inflamatório. E aí a bola de neve só aumenta, e daqui a pouco a gente está vendo pacientes de 30, 35, 40 anos com recessões gigantescas, já muito difíceis de serem tratadas. Isso não está ligado só a casos pequenos, mas à ordem inversa também. Poxa, eu tentei fazer um procedimento cirúrgico, não deu certo, eu fiquei com medo e falei, vamos resolver de outra maneira? Vamos botar uma resininha ali que vai dar bom também, esteticamente vai ficar melhor. Essa paciente procurou a gente no consultório extremamente traumatizada, ela tinha em torno dos seus 20 e poucos anos. Falando besteira, Cacá? Essa paciente falou, cara, eu não sei se eu vou conseguir fazer esse procedimento com você, porque eu tô tão traumatizada que eu não sei se vai ser possível isso acontecer. E a gente tem que conversar com o paciente, mostrar os resultados, mostrar o porquê das coisas. Essa paciente não conseguiu higienizar. O problema dela de recessão foi agravado por uma tentativa cirúrgica não bem sucedida, uma restauração que entrou num lugar, dificultou a higienização, o paciente começou a ter mais inflamação, mais recessão, bola de neve contínua. O PV fala muito sobre essa síndrome do envelhecimento precoce, dos hábitos e também dos tratamentos que a gente coloca na boca dos pacientes que vão degradando cada vez mais a saúde, não só dental, mas periodontal, nossa também. Pacientes que chegam para a gente no consultório às vezes não satisfeitos, que tiveram a oportunidade de fazer um tratamento, às vezes até com um dentista bom, mas que não houve o momento de sentar, pensar, planejar bonitinho. Implantes ficam muito perto. Às vezes a gente faz isso antes de uma indicação de orto. Na hora que a gente termina e fala assim,
Deveria ter trabalhado com um implante só, não cabia dois. Ou vacilei na hora de instalar, ficou muito junto, perdi a papila. Ou não sabia trabalhar com enxerto, mas eu falei, vamos tentar, vai que fica bom. Quantos pacientes chegam assim no consultório? Talvez casos não tão complexos para casos um pouco mais complexos. De pacientes que fazem implantes muito jovens, de pacientes que vêm com instalação de implante num momento que não era para ter instalado e depois vai para uma horta e fala, caraca, o implante ficou lá naquela posição, quando na verdade poderia ter sido feito depois, ou um planejamento poderia ser feito de uma maneira conjunta. Quando eu falo sobre tecnologia, sobre interação, é justamente para a gente evitar esse tipo de situação. De pacientes que vêm para a gente no consultório, 20 anos de tratamento, e a paciente falou, cara, eu estou praticamente pagando um consórcio para o meu dentista. Eu vou toda semana e toda semana eu tenho que fazer um ajuste. Por quê? Porque não há uma visão do global, do paciente como um todo. Vai tapando o buraco. Perdeu gengiva? Põe resina. Perdeu dente? Põe implante. Tá doendo o dente? Tira. Faz uma fixa. Desajusta. O paciente chega depois completamente torto, com dor cervical, com vários outros problemas que às vezes foram ocasionados pelo nosso tratamento. E isso está ligado a casos de adição de tecido, casos de instalação de implante, casos de implantes múltiplos, com necessidade de ortodontia, casos recentes e simples, como a onda da reabilitação com laminados cerâmicos ou laminados de resina composta, ou restaurações de resina composta. Independente do material, muitas vezes essa onda por parar e não ter o conhecimento periodontal, trazem pacientes no consultório, indicados às vezes pelos próprios colegas. Meu paciente está desesperado porque tem sangramento pra caramba, eu quero refazer o trabalho, eu preciso da sua ajuda. Estou falando que eu sou o dono da verdade, ou que eu sei tudo, muito pelo contrário. Estou aqui para aprender com vocês. Mas para que a gente fazer essa reflexão de que é importante, nas especialidades, a gente sentar e entender quando que cada uma entra, para a gente não judiar tanto dos pacientes no consultório. Essa, sem dúvida, é a nossa premissa, é o que eu quero o máximo possível no consultório. Espera aí, será que esse é o momento da cirurgia? O que você vai fazer na boca? Vamos olhar o seu planejamento? Talvez seja melhor a gente ir para esse caminho. Ou melhor, vamos discutir. Vamos ver qual é a tecnologia que pode ajudar a gente a diagnosticar? Esse é o objetivo dessa apresentação com vocês. Essa paciente chegou para a gente no consultório chorando, magrinha, sentada na minha frente, ainda num consultório antigo que a gente tinha, e falou, eu não sei mais o que fazer. Minha gengiva sangra, eu tenho mau cheiro na boca, e quando eu volto no meu dentista, ele fala que eu não estou escovando direito, que a culpa é minha. Ela chorava na minha frente. Estou falando besteira, Dé? E quando ela chorou na minha frente, eu pedi uma tomografia, eu falei assim, Bianca, calma, a gente vai resolver o seu caso. Deixa eu entender o que está acontecendo. Olhando a tomografia, eu fiquei muito em dúvida de tudo o que estava acontecendo. Eu não sabia direito o que estava acontecendo, porque as imagens eram um pouco confusas. Essa paciente, ela não tinha condições de fazer troca de laminado naquele momento. Eu falei, a gente vai te trazer para a saúde primeiro, depois a gente vai ver o que vai acontecer. Abrindo o retalho, a gente começou a perceber todos os problemas que podem vir de restaurações, às vezes, que parecem não nocivas, vamos dizer assim. Restaurações simples, mas às vezes gap restauradores, excessos de cimento, sobrecontornos restauradores começam a agredir. E às vezes a gente pensa que é só invasão do espaço biológico. Ah, está inflamado. Lá foi o cara que cortou a gengiva e não mexeu no espaço biológico ou no espaço supracrestal. Isso daí não é somente essa realidade. Pode acontecer, claro que sim, mas às vezes o próprio processo de não entrar numa adesão legal, de não preparar corretamente, de repente não tomar cuidado na cimentação, pode ocasionar vários problemas. E outras coisas às vezes que acontecem com a técnica. Veja, estamos na onda flapless, na onda do minimamente invasivo. E dentro desse minimamente invasivo, vou fazer aumento de coroa clínica, não vou abrir retalho. Ah, mas eu não tenho um cinzel ou um ultrassom. Vou fazer na broca, pô, vai funcionar legal. Olha o que está acontecendo aqui. Eu tenho uma tentativa de aumento de coroa clínica sem abertura de retalho, criando uma concavidade na raiz, acumulando placa bacteriana e prejudicando ainda mais o processo. Então, são pequenos detalhes e a nossa profissão é muito difícil, ela está muito atenta a esses detalhes, principalmente dentro dessa interdisciplinaridade. E cabe a nós também educar os pacientes, porque a gente sai dessa situação para uma situação cirúrgica de, vamos dizer assim, reversão para uma situação de saúde, óbvio,
já danificando um pouco da estrutura, mas dentro da necessidade. 3 meses depois, o paciente está saudável, show. Mas eu toquei um monte de cerâmica que não estava possível mais ser mantida. Tinha sobrecontorno, eu mexi em cerâmica que era maquiada, que tinha glaze, então eu falei, Bianca, você tem que trocar. E quando você for trocar, não adianta fazer mal feito, tem que fazer bem feito. Ela chegou na minha frente e falou assim, fica tranquila, eu vou no melhor dentista de São Paulo. Falei, que bom. Ela voltou meses depois. Entenda a nossa responsabilidade. Ela talvez possa estar feliz esteticamente, eu não sei, porque isso é subjetivo. Mas a gente pode criar o mesmo dano 2 vezes, 3 vezes. O que eu quero trazer através dessa situação clínica é que essa interação ela tem que ser muito bem discutida. E eu quero trazer oportunidades de tratamento que a gente está fazendo ao longo do ano agora, casos simples do dia a dia, para a gente gerar essa discussão, para a gente não cair em situações clínicas como essa que chegam no consultório. O paciente fez lente de contato, não precisava fazer. Falou para mim que não queria fazer, mas empurraram para ele. E ele falou, dentista, eu estou sentindo cheiro ruim na minha boca. Eu estou com bafo, eu estou com mau hálito. O dentista falou, relaxa, tá tudo bem, não tem que fazer nada. Escova melhor e passa o fio. Usa o PerioGuard que vai melhorar. E o paciente falou, tudo bem, eu vou até tentar, mas está doendo. E dentro dessa dor eu estou sentindo que os meus dentes estão começando a amolecer um pouquinho. Sabe o que a dentista falou para ele? Normal, relaxa. Quando você abre e fecha, tá tudo bem. Mas quando eu faço um movimento, esse movimento está fazendo meu dente doer e mexer. Ela falou, não faz o movimento. E tem um detalhe, tá? E eu não estou inventando. Quando ele ligou de novo para trocar para a dentista, ela falou assim, olha, acho melhor você procurar uma outra pessoa, porque essa parte eu não faço mais, eu agora só mexo na parte extra-oral, eu fui para harmonização. Esse é o tipo de situação que, gente, parece engraçado, mas a gente precisa evitar, claro que sim. E esse é o ponto. Esse paciente veio no consultório indicado por um outro colega que pegou o caso dessa paciente e ele me indicou, vai no Guto primeiro, porque ele precisa primeiro recobrir o canino para a gente depois trocar as restaurações. Entenda que se eu sou um cara que fala assim, estou precisando de giro no consultório, não tenho conhecimento nenhum, lá vou eu enxertar o canino. E ó, a bola de neve só roda no sentido negativo e quem se prejudica são os pacientes. Então, vamos discutir como evitar problemas, às vezes até simples como esse. 3 intervenções cirúrgicas não funcionaram. O paciente voltou para o dentista e falou assim, cara, a única coisa que a gente pode fazer é colocar uma resina aí, não tem mais o que fazer, você já tentou 3 vezes. E às vezes esses pacientes chegam no meu consultório falando assim, o dentista falou que você vai resolver, Guto. Falaram que você é o cara. E às vezes 1, 2, 3 intervenções aconteceram, o paciente olha para minha cara e fala assim, é que aquele cara lá que fez, ele não era bom. Se eu toco num paciente como esse, eu vou ser a 4ª intervenção e o outro cara que não é bom também. Então, esse tipo de discussão é importante a gente ter e entender que não é o problema do dentista que errou, pode ser a gente às vezes. Para a gente não sofrer a pressão do paciente, para a gente entender às vezes que esses casos vêm indicados pelo ortodontista e você tem que falar, viu, a gente precisa fazer orto. E aí o cara fala, mas eu acabei de tirar o aparelho. Aí você fala, vamos ter que colocar de novo. E acho que talvez seja uma das maiores dificuldades da gente no consultório, esse tipo de situação. Então, eu quero aproveitar a oportunidade com vocês agora de discutir ao longo desses anos, ou ao longo principalmente desse ano, 6 situações clínicas que têm essa interação. Para a gente fazer esse brainstorm, vamos dizer assim, e juntos discutir, será que é necessário enxertar? Quando enxertar? Corto a gengiva agora? Corto depois? Qual é a queixa do paciente? Será que a gente precisa ser tão engessado e, de repente, alterar um pouquinho as coisas por benefício de tempo e também conforto do paciente? Essas 6 situações clínicas que eu quero trazer para vocês envolvem uma interação, às vezes simples, às vezes mais complexa. Periodontal, periimplantar, junto com orto. Vai antes ou depois da orto? Corta o freio, não corta o freio, corta na hora da cirurgia, corta depois, como corta? Tira dente antes da orto, põe implante ou faz orto primeiro para fazer isso depois?
Será que o dente aguenta? Vamos discutir um pouquinho quanta coisa que a gente tem no consultório para tomada de decisão e eu quero exercitar um pouquinho com vocês. Tudo bem? Beleza? Pessoal, nessa primeira oportunidade eu quero discutir com vocês uma situação simples, mas comum no consultório. Quando a gente chega numa situação como essa e a gente tem aquela discussão que acontece bastante. Cara, o paciente acabou de sair da orto, tem ali uma restauração, está tentando fazer o seu melhor. Se isso aconteceu por falha do ortodontista, da contenção higiênica, não é o momento de discussão agora. Mas a pergunta é, eu faço isso enxertado antes ou depois de uma ortodontia? Numa situação clínica como essa, quando a gente tem um dente fora do envelope ósseo, não adianta a gente tentar ser guerreiro e achar que a gente vai resolver todos os problemas, porque o dente ele não permite, ou o espaço não permite um enxerto. O dente está para fora do envelope ósseo e não adianta o Gustavo, com todas as suas técnicas e tecnologias, usar modulador biológico, fazer a cirurgia minimamente invasiva, que eu vou ser mais um de insucesso. Uma situação clínica como essa, quando o dente ele realmente sai do arco, a ortodontia ela precisa ser feita antes. E isso, obviamente, tem que ser conversado com o paciente. Alguns casos são meio borderlines, eles estão aqui naquele limite onde, às vezes, um pequeno desgaste para criar espaço pode participar, principalmente em pacientes de idade mais avançada, câmara pulpar um pouco menor, mais dentina, um desgaste é mais aceitável. Mas numa situação clínica como essa, eu preciso falar com o paciente que eu preciso trazer esse dente para dentro. Isso é importante nessa situação clínica. Para aí sim, depois disso, entrar numa outra discussão. Tá, dente veio para dentro, tá tudo bonitinho. Posso enxertar agora ou devo de repente fazer uma frenectomia? Outra discussão extremamente interessante. Porque uma frenectomia ou uma inserção muscular naquela região, ele pode sim, obviamente, atrapalhar um resultado cirúrgico. A gente já está falando de coisas como posicionamento dental e uma inserção muscular que podem trabalhar ou atrapalhar em cima de um enxerto. A gente não discutiu da causa. A causa é o fator mais importante. Eu preciso mostrar para esse paciente que isso aconteceu, principalmente por um dente que vestibularizou. Esse dente que vestibularizou, ele comprimiu a estrutura, muitas vezes rompeu o cortical, deixou o tecido mais fino. Essa, vamos dizer assim, vestibularização muitas vezes acompanha uma extrusão, começa a tocar no cara de cima antes dos outros, isso fica dando pancada ao longo do tempo. Uma recessãozinha pequena acontece, essa recessãozinha pequena dá lugar a uma dificuldade de higienização, porque a escova não foi feita para passar naquela área. Essa inflamação que agora ela é traumática e bacteriana, somada a um periodonto fino e um dente que pressiona, ao longo dos anos, faz com que o paciente olhe no espelho e fala: cadê minha gengiva que estava aqui? E por que em um só? É sempre uma bola de neve, muitas vezes diagnosticada de uma maneira interdisciplinar. A partir do momento que eu entendi isso, a remoção da causa está ligada ao reposicionamento do dente e à melhora da oclusão, buscar higienizar muito bem, eu vou agora nos fatores que aceleram o processo. Freio. Preciso tirar antes ou depois? Posso fazer durante a cirurgia? A resposta para essa situação clínica que está aqui, sem dúvida, é transcirúrgico. Motivo: essa inserção muscular não está diretamente ligada à borda da recessão. Então, eu não preciso fazer essa frenectomia prévia. Eu posso ir para o procedimento cirúrgico e fazer uma frenectomia interna. Desinserir essas fibras musculares, essa área como um todo, e a partir do momento que eu faço isso e coloco um enxerto na região, eu proporciono para a área uma cicatrização melhor, baixando essa inserção muscular e melhorando a condição dos tecidos. A gente vai para uma tunelização na área, técnica proposta em 2018 por Schooling, onde a gente, numa tunelização, cria o espaço e não faz um deslize coronal do retalho. A gente faz um fechamento lateral dessa tunelização. Uma técnica muito interessante que se coloca hoje, pelo menos na nossa rotina, à frente de enxertos gengivais livres quando possíveis, rotações de retalho, deslize coronal do retalho. Motivo: eu trabalho de uma maneira simples, minimamente invasiva e com um resultado cirúrgico funcional e estético muito interessante. A partir do momento que eu crio esse túnel e eu crio esse espaço com o uso de microlâminas, tunelizadores, instrumentos que favorecem essa entrada, eu consigo ser, de novo, minimamente invasivo com os tecidos. Criei esse espaço,
atingir essa flexibilidade lateral que envolve muitas vezes a tunelização de um ou mais dentes adjacentes, eu vou para a seleção do nosso enxerto. E aí está uma outra discussão que é importante. Ah, Gustavo, você vai falar de tipo de enxerto num congresso de reabilitação oral? Sim, porque se você manda esse paciente para o seu periodontista e a gente vai para um enxerto que não tem nada a ver com a área, quando esse paciente voltar e falar assim, cara, isso aqui não está legal o que fizeram não. Para que você me indicou para aquela pessoa que não deixou isso do jeito que eu gostaria? A seleção do enxerto, nos diferentes tipos de enxerto que a gente colhe da boca do paciente, geram resultados diferentes na área. Geram estabilidades diferentes. Eu não posso, para uma área tão delicada como essa que a gente está conversando, trabalhar com um enxerto extremamente fibroso, amplo, gordo, que eu não vou ter um bom resultado. Eu vou trabalhar com enxertos mais delicados. Eu vou buscar uma área do palato mais superficial, no objetivo de trabalhar com essa camadinha que vocês estão vendo ali, que chama lâmina própria, que fica abaixo do epitélio, 1 milímetro, mais ou menos 0,8. E é nessa lâmina própria que eu vou buscar esse meu enxerto, para trazer tecido de qualidade, fibroblastos, tecido colágeno para a área, melhorando a função e garantindo também a estética, porque eu estou abaixo do epitélio. Sai do desenho. Vai para a situação clínica. Essa lâmina própria aqui, ó, ela está ali, naquela faixinha branca. E entendam que a seleção técnica está ligada também à área do palato. Se eu faço essa remoção muito profunda da região anterior, eu posso, às vezes, caminhar numa situação de gordura, de tecido glandular. Esses tecidos, quando eu transporto para a área, eles podem ficar legal no começo, depois de um tempo ele perde um pouquinho de volume. E se eu fizer isso muito superficial, eu fico muito de epitélio. Às vezes dá umas áreas de cistos epiteliais. Às vezes dá umas áreas daqueles pontinhos que drenam uma queratina. Então eu tenho que ficar ligado nesse tipo de coisa. Mas entendendo que essa camada abaixo desse 1º milímetro, que é a lâmina própria, anterior ou posterior de acordo com a anatomia, é sem dúvida o material que vai ser mais interessante para trabalhar esse tipo de enxertia. Camada fina, não precisa ser extremamente densa. As técnicas que eu uso no consultório, e talvez a mais usada, envolvem essa técnica aqui, que é um enxerto de tecido conjuntivo subepitelial. Que na técnica eu removo aquele enxerto de dentro e eu deixo a camada de cima protegendo o paciente. Isso é interessante, porque além de um pós-operatório confortável ao paciente e uma cirurgia mais simples, eu removo essa camada e eu tenho a tranquilidade que nessa primeira incisão eu dividi esse tecido em 1 milímetro pelo menos, trazendo um enxerto puro de tecido conjuntivo. Áreas estéticas, áreas funcionais, eu trago um enxerto de boa qualidade e que, do ponto de vista de coloração, ele realmente é muito atraente aos resultados ou ao olho do paciente. Né? Quando a gente então pensa nessa técnica, fazemos zonas de segurança, criamos sempre a nossa estratégia para não fazer recessão palatina, para não fazer sangramento transcirúrgico e pós-cirúrgico gigantesco, separamos o epitélio do tecido conjuntivo, separamos o conjuntivo interno, deixamos tecido preso ao palato para proteger o paciente e a partir do momento que a gente remove esse tecido, novamente, eu estou com a tranquilidade que esse tecido é um tecido de conjuntivo puro, não traz um epitélio. Então, uma excelente alternativa para áreas anteriores. Ah, Gustavo, mas você está falando de área inferior. Para muitos, é também estético. E mesmo que não apareça, o paciente faz assim, ó. Mas isso daqui, faz ou não faz? Semana passada chegou um paciente exatamente assim. Eu falei, cara, o gengival livre está lá embaixo, não dá para ver. Mas o paciente faz assim, ó. Isso aqui. Eu preciso tratar, é uma queixa. E aí? Se eu posso utilizar de um enxerto que me permite não fazer essa grande alteração, excepcional. Claro que é um enxerto que ele é um pouquinho menos denso, ele às vezes na anatomia daquele paciente ele é um pouquinho menos fibroso, mas para situações estéticas ele é realmente interessante. Numa área em que esse tecido do palato ele não está em boa qualidade, como que eu sei disso? Começa uma anestesia, sinto que o palato é muito móvel, flexível, tecido é muito gorduroso, muito glandular ali dentro. Na região posterior, não tem tuberosidade, região do molar não tem espessura. Poxa, eu vou ficar meio entregue a um tecido de não
tão boa qualidade. Eu posso sair dessa técnica e vir para uma mais superficial ainda, que são os enxertos hoje muito utilizados, desepitelizados. Aquele enxerto gengival livre ele é desepitelizado com broca, com lâmina, para que a gente use uma boa camada de tecido conjuntivo do palato, logo abaixo daquele 1º milímetro. Mas nessa desepitelização, eu consigo ser tranquilo de que eu estou com um tecido de boa qualidade. Eu estou com um tecido que ele é o melhor que eu posso entregar no palato. Show, excelente alternativa. Claro que eu preciso fazer isso muito bem. E se eu faço isso com broca ou com lâmina, bem feito, histologicamente vai funcionar muito bem. Se eu puder dar a minha opinião, e a nossa opinião foi para a literatura também, o uso da fresa acaba sendo mais controlável. Mas eu estou dando opinião, tudo bem? Eu percebo o uso da fresa algo mais confortável e mais tranquilo para fazer essa desepitelização. Motivo: caráter visual transcirúrgico de sangramento que nos ajuda a identificar se eu fiz a desepitelização. Isso acaba sendo interessante. Só que tem que desepitelizar. Porque se não desepitelizar, vai dar problema. Vai dar problema quando você não quer que esse problema aconteça. Às vezes fenestra, fica epitélio, às vezes faz uma lambança na boca do paciente. Enxertos de tecido mole são enxertos que, obviamente, a gente tem que tomar cuidado. E principalmente se eu estou numa técnica que eu vou remover o epitélio, que não faz boa aderência, e que às vezes fenestra, e que às vezes pode ter tecido ali que faz cisto, drena tecido queratinizado, parece uma fístula, o paciente aperta, parece um cravo, parece uma espinha. Você fala, caraca, tá com lesão. Não tá drenando queratina lá dentro, porque a gente transportou esse tipo de tecido. O importante é desepitelizar. Como é que a gente faz isso? Eu vou lá no palato, eu desenho o tamanho do enxerto. É o que eu quero para aquela área. Eu posso usar um mapa, um template, um gabarito, como você quiser chamar. Eu removo esse epitélio com brocas esféricas diamantadas de largo calibre, preferencialmente haste longa, no objetivo de ter esse controle visual aqui, ó. Sangra, homogêneo, bonito. Eu quero que sangre mesmo, para eu ver realmente que eu tirei aquela camada superficial. Guto, como é que você tem certeza que você tirou? Não tem. Mas anatomicamente, se eu descer 1 milímetro e observar essa área mais homogênea, teoricamente eu estou numa área mais tranquila de que a coisa realmente aconteceu. Faço isso no palato como um todo, e dali para frente eu tiro esse sangramento com vasoconstritor e começo a remover essa camada superficial desse tecido, fazendo com que aquela área do palato fique cicatrizando por segunda intenção. Esse, obviamente, palato, ele vai ser tomado um cuidado para não ficar aberto e mandar o paciente embora. Mas essa é a qualidade desse tecido, geralmente, quando eu tiro mais superficial. Pô, Gustavo, mas e se ficar um pouquinho de epitélio? Quer uma dica? Está em setor anterior? Põe a parte mais profunda do palato voltada para vestibular. Isso diminui as chances disso fenestrar na região mais importante, que é a área estética. Show! Enxerto fica esperando, a gente toma alguns cuidados, coloca ali uma sutura, coloca uma esponja de colágeno por baixo e faz uma proteção dessa área. Passando ou voltando para o nosso caso, essa foi a nossa técnica escolhida. Motivo: falta total de tecido queratinizado. A gente realmente precisava de um tecido denso, fibroso, um palato difícil. Então, o uso da fresa, o uso da desepitelização em boca, realmente acaba sendo muito interessante. É claro que isso gera alguns questionamentos, principalmente para quem não está acostumado. Cara, legal. O resultado ou o produto final que você está tirando, ele realmente tem muita qualidade. Mas e o que ficou? Isso aí vai doer, não vai? Isso aí vai sangrar pra caramba, não vai? O paciente vai se incomodar muito mais. Quanto mais profundo eu vou, mais dor o paciente sente. Agora, obviamente que sangramento existe. E aí está já um adendo bem interessante e que mudou um pouco na minha rotina. Quando eu entro com o laser e eu uso a parte de hemostasia do Gemini, isso já me ajuda bastante. Começou a se tornar um protocolo no meu consultório. Porque eu faço a remoção, para quem é cirurgião sabe, esse é o momento, às vezes começa a sangrar pra caramba, eu pego a minha ponteira não ativada, vou lá no palato, entro na região, faço ali uma hemostasia transoperatória que me ajuda a continuar para que então eu vá para a minha sutura tipo X quadrado, já consigo ver muito melhor pelo caráter hemostático e ali eu entro com uma esponjinha de colágeno no final,
Posso proteger a área, cianocrilato, plaquinha protetora, Ora-Aid, o que vocês quiserem usar, mas proteger acaba sendo interessante. E esse é o protocolo que a gente usa hoje no dia a dia do consultório. Feito isso, e voltando ao nosso caso, a gente vai suturar esse enxerto em posição. Já tirei a causa, já botei o dente na posição, já fiz a frenectomia interna, já fui para a colocação dos meus tecidos em posição, eu estabilizo esse enxerto, um lado distal, um lado mesial, faço esse tecido ficar muito bem estabilizado nessa região, eu estico ele muito bem na área para ele poder ficar bem posicionado, e a partir do momento que eu estabilizei ele, meio que ficou uma janela esperando que a gente venha com o casaco aqui, ó, e faça um zíper, para que então a gente feche essa região lateralmente. Por isso que uma área como essa não pode estar com dente vestibularizado, não pode estar com um enxerto muito fibroso, muito denso, porque na hora que você for fechar o zíper, é colocar um casaco P na barriguinha do meu filho, que está bem gordinho de leite. Não vai fechar. Então a gente precisa ter vamos dizer assim, um regiminho, dar um Ozempic ali no nosso enxerto, para ele poder ficar um pouquinho mais magrinho, e então a gente ter a oportunidade de fazer esse fechamento. Esse fechamento, a partir do momento que a gente estabilizou esse enxerto em posição, ele vai também através de suturas. Por isso, essas cirurgias são etapas. Eu vou ampliando minha tunelização, quando eu tenho a flexibilidade de fechamento lateral, eu instalo meu enxerto. Óbvio, a raiz foi descontaminada, essa é a premissa básica de recobrimento radicular, com cureta ou com tratamento químico, se você quiser fazer, tudo bem? E assim eu trago com suturas essa borda para a gente poder cirurgicamente fechar essa situação. Fechado, finalizado, ajuste fino oclusal para a gente não ter nada tocando antes dos outros. E aqui está o acompanhamento ou a evolução da cicatrização. Vai indo muito bem. A vascularização vai acontecendo pelas áreas laterais, pelo retalho que não foi danificado, pelas suturas livres de tensão, pela área que foi muito bem manipulada e tecnicamente foi acontecendo para a gente ter um resultado interessante. Mas isso não aconteceria se lá atrás a gente falasse, orto primeiro. Posiciona tudo bonitinho, vai direitinho para a posição para que isso daqui, depois de 3 anos, ficasse estável e a gente pudesse acompanhar esse paciente. Ah, quer dizer que isso nunca vai retrair? Eu não sei, se de repente eu perder o controle do paciente, não ver mais alguma coisa a destabilizar, pode ser que sim, mas não por falha cirúrgica ou de diagnóstico, mas por de repente outros fatores começarem a acontecer e desestabilizar a área com fatores inflamatórios, uma nova recessão pode acontecer. Tudo bem? Continuamos a discussão. Segunda situação clínica. Bota um caso agora que ele também participa mais ou menos da mesma situação, mas agora a gente já fica um pouco mais em dúvida. E aí? Faz orto antes ou depois? O que eu entro aqui? Vocês concordam comigo que a gente está numa situação meio borderline? A gente está numa situação onde a gente vai olhar o paciente e vai ouvir um pouco o paciente. Porque existem situações no consultório que não tem o que fazer, como o caso que foi mostrado até agora. Tem outras situações que eu olho para essa paciente e eu falo assim, está te incomodando quanto? Você sente sensibilidade? Como está a sua queixa em relação à sua recessão? Porque essa paciente ela não veio indicada do ortodontista para mim, ela veio me procurar sozinha. Então, ela nem sabia que ela precisava botar esse dentinho um pouquinho para dentro e para baixo. Então eu vou avaliar se esse dente está num trauma muito grande ou se de repente foi essa vestibularização que deu uma subidinha no dente, mas que está, vamos dizer assim, discretamente estável. E a zona ou a recessão aconteceu por essa ordem que eu fui falando. Foi dando um monte de problema, foi acumulando placa, foi fazendo um monte de coisa e ao longo dos anos chegou nessa recessão. Ela falou para mim, ela falou assim, cara, não tenho muita sensibilidade não, mas está me incomodando isso daqui. Acumula, eu não consigo higienizar, tá chato pra caramba. E tem outra, você tá falando que eu tenho que colocar aparelho? Eu falei, precisa botar ele um pouquinho pra dentro, pra baixo, vai melhorar a sua situação de estabilidade. Ela falou, não sei não, hein? Eu acho que eu não volto a usar aparelho não. Eu falei, eu sei, calma. Vamos junto decidir, porque às vezes a gente precisa também desse bom senso com o paciente. Vai precisar fazer. Mas eventualmente a gente pode beneficiar ela agora com o enxerto, melhorar a situação de higienização dela e no final, quando ela já fala, cara, muito bacana, vou lá e faço de repente
com um alinhador, com uma movimentação rápida, e é exatamente nessa etapa que a gente está com essa paciente. Mas a discussão aqui já é diferente da do outro caso. Cara, eu não vou fazer a orto primeiro, eu vou melhorar a condição dela de higienização para ela ficar melhor, beneficiar ela com uma qualidade melhor de tecido e, de repente, no final, fazer uma ortodontia. Foi assim que nós fizemos. Só que leva uma outra discussão também esse caso. E aí? E nessa situação de freio, de inserção? É aquela hora também que você fica na frente do paciente, mexendo no lábio e fala assim, eu falo o que agora? Eu falo o que eu vou fazer agora, eu falo o que eu vou fazer depois, se eu falar que eu vou fazer depois eu vou me ferrar, se eu falar que eu vou fazer agora ela pode falar para mim, você tá de brincadeira, que eu tenho que fazer um procedimento antes do procedimento. Existe essa discussão, não existe? Todo mundo vive assim. Só que essa situação, eu tenho inserção diretamente ligada na margem. Essa situação é frenectomia antes. E eu fiz por muitos anos frenectomia convencional. Corta, desinsere, sutura, e eu esperava sempre em torno de 3 meses para fazer isso. Uma das minhas mudanças foi começar a utilizar a tecnologia do laser também. Por quê? Facilita muito, é mais simples, é mais rápido e a gente espera menos tempo. Então a gente fez uma frenectomia prévia com o uso do laser, o Gemini, laser diodo, na função de corte. Eu venho ali, e corto essa área, eu faço essa desinserção. Guto, mas não precisa dar ponto? Não. Mas nada. Eu estou aplicando aqui basicamente óleo ozonizado, a gente usa bastante água, gás e óleo ozonizado para estimular a cicatrização. O paciente sai dessa maneira do consultório. A partir do momento que eu termino nessa situação, eu rompi essa inserção e quando o paciente volta, aqui depois de 2 semanas, você fala, opa, tá legal isso daqui, hein? O que antes voltava para tirar ponto e estava incomodando e linha e eu tinha que esperar um baita tempo, eu vi que a coisa caminhou mais rápido. E depois de 4 semanas, mudou bastante. Mudou de uma maneira que eu fico muito mais confortável em operar essa paciente por um tempo menor, de uma maneira mais simples. Então, utilizar o laser aqui ajuda demais a gente fazer essa movimentação. 1 mês depois, está aqui a nossa paciente, foto clínica, real, sujo, raiz, porém, pronto para fazer essa nossa intervenção. E assim foi. Buscamos a mesma técnica. Mas agora numa situação sem freio na frente, 1 mês depois, eu crio um túnel lateral. Esse túnel lateral, dependendo da extensão da nossa recessão, ele participa 2 dentes de cada lado para dar essa flexibilidade que eu preciso. Os instrumentos ajudam demais a gente, lâminas, tunelizadores, que vão fazendo esse movimento para que a gente possa fazer isso acontecer de uma maneira passiva. Tiro o meu enxerto de tecido conjuntivo, Guto, esse aí está mais longo. Por quê? Porque a recessão é maior. E quanto maior a recessão, não maior o meu enxerto em volume ou em altura, mas sim em comprimento para ganhar vascularização lateral e essa área do centro ser nutrida. E a gente tem um resultado que, no meu ver, e eu já tinha falado para Cacá, é parcial. Porque quando a gente terminou a cirurgia, eu falei, ficou legal pra caramba, vai ficar muito bacana. Só que a gente senta na cadeira quando o paciente sai e fala assim, ainda o dente está um pouco para frente, está um pouquinho para cima. E eu não falei, Cacá? Eu falei assim, Cacá, a gente vai ver aquela ainda área que você vai falar, faltou um pouquinho. Quando bem, na verdade, está ligado ao posicionamento também dos dentes. E assim foi. O paciente voltou 3 meses depois, mas olha que situação interessante. Olha a situação lá do freio, depois da frenectomia, com um belo de um enxerto em posição, e quando a gente compara a situação inicial e semana passada, bem melhor, né? Muito melhor. Aquele freio vai embora, aquela inserção desce, eu consigo fazer uma melhoria de condição local de uma maneira muito legal e pouco invasiva. O difícil está sendo falar para essa paciente agora fazer orto. Ela falou, cara, tá bom, eu acho que eu não preciso fazer. Eu falei, você precisa. Porque parte da causa está ligada ao posicionamento do seu dente. Você vai ficar batendo em cima, você vai ter problema. Vamos fazer o uso de um aparelhinho, a gente está exatamente nessa situação. Mas olha que bacana, olha que intervenção positiva em relação ao resultado periodontal ao redor. Tudo bem? 2 situações distintas. Terceira situação que eu quero conversar com vocês, que também a gente está buscando melhorar no consultório. Esse paciente chegou para a gente no consultório através de uma ligação e fotos. Esse menino veio de uma ligação de um cara que eu gosto muito, meu amigo pessoal, que chama Ricardo Pimentel, lá em Uruguaiana.
Pimentel chegou para mim e falou assim, Guto, tem um menino na minha cidade aqui, ele tem 20 anos de idade e ele já tentou pra caramba fazer ortodontia para tracionar dentes que estão anquilosados, porque ele teve trauma, o dente saiu, reimplantaram, anquilosou, e essa situação está rodando meio a cidade e ele já está com cirurgia marcada para fazer extração e implante. Falei, Pimentel, me liga, vamos conversar, vamos. O que esse cara está sentindo? Sentindo, Guto? Nada, ele está incomodado esteticamente. Eu falei, tá, ele não tem dente que amoleceu, não está inflamando, essa reabsorção não acometeu a parte extra, vamos dizer assim, a gengival, ele não está com nenhum problema ali que já comunicou com a boca, a gente precisa realmente fazer uma intervenção? Não, Guto, sondei, está tudo certo, está difícil de higienizar, obviamente, mas assim, pela quantidade de coisas que estão tentando colocar na boca dele, e ele vai extrair um central, o dentista falou que talvez central e lateral para colocar 2 implantes e resolver essa área como um todo. Falei, cara, para um pouco, cara. Chama ele, vamos fazer uma consulta. E realmente, quando a gente conversou com esse menino, ele falou, cara, eu só quero sorrir um pouco melhor, eu tenho 20 anos, não tá bonito, todo mundo fica me zoando no consultório, falam que eu fumo cigarro sem precisar abrir a boca. Falei para ele, nós vamos resolver isso. Se esse é o seu incômodo, me lembrou uma história de um trabalho que nós publicamos em 2012 na QDT, que foi a mesma situação, só que a gente tratou isso na Bélgica. Essa publicação era exatamente essa situação. O paciente também com anquilose, jovem, estava para colocar implante, a gente falou, cara, pode ser que você chegue no implante um dia, mas talvez não agora. Vamos melhorar a sua situação restaurando e fazendo periodontalmente o melhor que a gente pode fazer para a área. E como que a gente entende se isso é possível? Quando a gente vai para tratamentos reabilitadores, o uso de ferramentas digitais, ferramentas de desenho, ajudam bastante a gente a enxergar onde a gente vai chegar e comunicar isso com o paciente. O uso do Smile Cloud ajuda demais a gente. Smile Cloud é uma plataforma que a gente tem online. A Carol falou do Florin Cofar, ele que desenvolveu isso e a gente usa já há bastante tempo. Quando a gente pega essas fotos e a gente coloca no software para começar a fazer todo esse design, eu consigo olhar o que vai acontecer, dividir isso com o meu paciente e falar, cara, se a gente chegar próximo disso, você fica confortável? Antes de mexer nele. O que a gente sempre fez muitas vezes com o mocap em boca, hoje a gente pode fazer de maneira virtual. Eu tiro a régua colocando aumentos de coroa clínica do lado direito, um enxerto do meu lado esquerdo, restaurações cerâmicas para a gente melhorar a situação clínica e com o uso da inteligência artificial, eu peço para o software simular isso in motion, ou seja, movendo. O que eu precisava fazer através de um mockup, hoje eu uso o próprio Smile Cloud para falar, Carlos, se você chegar nisso daqui, você vai ficar feliz? Ele olhou para minha cara e falou assim, se eu chegar nisso daí, meu camarada, eu vou colocar o seu nome num altar e eu nunca mais vou deixar de rezar para você. A gente falou, cara, vamos tentar, vamos melhorar um pouco dessa condição e quem sabe no futuro a gente faz uma extração, um implante com outras tecnologias, com paciente mais velho, com paciente melhor preparado. E assim foi. Aprovado, utilizado esses recursos para o paciente ver como é que está acontecendo, a gente foi para a cirurgia. Eu falei, Pimentel, faz o seguinte, restaura esse paciente na região do dente anquilosado, faz uma resina composta, melhora a condição incisal e vamos trabalhar agora a parte periodontal. Laser diodo, comecei a usar a referência do lado esquerdo para o lado direito. De acordo com a tomografia, foi percebido que não havia necessidade de abertura de retalho para a estabilização do meu espaço supracrestal, o espaço biológico, porque osso fino, precisava desgastar somente 1 milímetro em altura, então a gente usa um piezo da CV Dentos, ponta TR1PK, eu entro no sulco gengival e faço esse desgaste. Pô, igual aquele cara fez lá? Não, aquele é instrumento rotatório. Aqui eu tenho piezo que vibra e não vai cortar a estrutura, vai basicamente cortar a estrutura óssea. Ele é feito para isso. Ele vai vibrar para cortar aquela estrutura. Cortei com laser, fiz o aumento da coroa clínica com o nosso piezo, saí de 2 milímetros para 3, show, espaço biológico e aumento de coroa clínica feito no meu lado direito do paciente, maravilha. Agora a gente vai para a área do nosso dente. O meu objetivo, o que eu mais queria na vida, era fazer um desgaste extremamente agressivo dessa raiz, principalmente nas áreas proximais distais. Ou mesial também do lateral. O grande problema, se eu começo a desgastar demais a área interproximal, eu vou furar
aquele dente que tem reabsorção. Então, o meu desgaste estava um pouquinho limitado. Beleza, a papila vai ser uma limitação, mas eu vou desgastar um pouquinho para dar espaço naquela área, principalmente também desgastar o esmalte dental, expor a dentina radicular para essa gengiva fazer uma aderência naquela região, formação de um epitélio juncional longo, e assim a gente vai trabalhar o enxerto de tecido conjuntivo pela técnica subepitelial. Já vimos, é estético, quero pouco volume, enxertinho delicado, 1 milímetro, subepitelial, nada de epitélio, suturas de tracionamento coronal, e assim a gente terminou o procedimento. Vamos para um vídeo para observar todo esse fluxo. Então, a referência para o aumento da coroa clínica do lado direito foi o lado esquerdo. Então, eu pontuo, eu vou aumentar mais ou menos 1 milímetro nessa região. Aqui está o Gemini, o laser de iodo, que vai me ajudar a fazer isso de uma maneira fácil, simples, delicada e, obviamente, muito controlável. Eu vou fazendo esse aumento de coroa clínica, observando o outro lado, não tendo sangramento, que é interessante, principalmente naqueles casos que a gente faz um duo restaurador transcirúrgico de corte de tecido, que é muito interessante. Se a gente corta com lâmina, começa a sangrar, a gente começa a ter dificuldade de restaurar ao mesmo tempo, o laser ajuda bastante. Então a gente fez esse aumento da coroa clínica, chegamos na nossa referência, sondagem, 2 milímetros, osso fino, não preciso tirar em espessura, ponta TR1PK, piezo da CV-dentes, entro ali, começo a fazer esse desgaste interno para a gente poder elevar esse periodonto intermediário para 3 milímetros do espaço biológico, como vocês estão vendo. Show, assim foi feito. A gente vem para a remoção do enxerto de tecido conjuntivo subepitelial, lâmina de uma marca chamada MJK, ela tem o código de SB004, eu começo o processo de tunelização, que os tunelizadores também ajudam bastante para a gente, nas áreas mais delicadas, descolar em espessura total, nas áreas mais espessas e principalmente acima da linha mucogengival, cortar ou romper as fibras elásticas para ter esse movimento passivo dos tecidos. Feito isso, começa o processo de desgaste dessa região. Tenho pouca estrutura porque lá dentro tem um dente todo bagunçado de uma reabsorção, de um dente anquilosado. Então, limitado, mas dando espaço para o enxerto através de um pequeno desgaste radicular, também entrando um pouquinho na área proximal para ganhar um pouquinho de volume naquela área, mesmo sabendo que eu não posso entrar muito. Curetagem, para alisar essa área, deixar um campo operatório bem interessante, para que então a gente comece a colocação do enxerto. 2 suturinhas, estabilizo o enxerto por cima dessa, entre aspas, nova junção semente-esmalte, certo? Assim a gente estabiliza na mesial, assim a gente estabiliza na distal, coloco ali o nosso pontinho de resina fluida e faço uma sutura de tracionamento coronal. São várias as suturas que a gente tem para fazer isso acontecer. Eu gosto muito de ancorar em ponto de contato com suturas que fazem essa movimentação e que dão essa dupla ancoragem. Eu estabilizo o enxerto e agora eu faço essas suturas sobre esse enxerto. O meu enxerto fica sobre a JCE, vamos dizer assim, e essa sutura, que tem como nome publicado Double Crossed Suture, ela faz o movimento de tracionamento dessa área. No que era de adição de tecido, tem a referência da nova restauração. Do que era de remoção de tecido, que a gente foi para a utilização ali do laser, na função de gengivoplastia, a gente faz essa cortezinho com laser. Acaba sendo uma coisa bem previsível para a gente poder efetuar isso de uma maneira legal. A sobrecorreção da margem faz parte disso, para que a gente saia daquela situação para essa, e então a gente acompanha o pós-operatório. O paciente voltou lá para a Uruguaiana, semanas depois você fala, opa, semanas não, aqui a gente está falando de uns 10 dias depois. Melhor, né? 3 meses depois. Melhor. Tá perfeito? Não tá. Mas tá melhor, não tá? Esse paciente agora ele tem uma condição, vamos dizer assim, de melhoria, de sorrir, para ele ficar mais interessante. 3 dias atrás o Pimentel falou, nós metemos uma faceta na boca dele. Ele tá felizaço. Vou mandar uma foto de rosto para você ver como é que está o trabalho. Eu saí então dessa situação transitória para essa situação do nosso paciente. E agora esse cara é o galã de Uruguaiana. Tá felizaço. Eu gerei um videozinho pelo próprio Smile Cloud, mas
De acordo com o Pimentel, ele falou, nunca vi esse moleque sorrir tanto na vida dele. Tá aí, cara. É isso. Se daqui 2, 3, 4, 5, 10 anos a gente precisar extrair esse dente, a gente já está numa condição muito melhor. Tudo bem? Vamos para outra situação agora, basicamente cortando o tecido, mas para gerar uma discussão entre nós aqui. Esse menino vem indicado por uma ortodontista para mim. E é uma ortodontista que a gente trabalha bastante. Ela falou assim, Gustavo, eu tenho nesse paciente um problema grande. Primeiro, preciso fazer orto. Segundo, ele vai mudar para os Estados Unidos mês que vem. E ele vai ficar meses, não sei quando ele volta. Então a gente está pretendendo fazer isso com o alinhador para ele ir, levar as plaquinhas e assim a gente conseguir conduzir. Terceiro, eu preciso de ajuda com a parte periodontal porque esse paciente está com dificuldade de higienização. Eu não estou conseguindo controlar as áreas que eu vou colocar os meus attachments. Elas estão com muito tecido gengival. Eu estou com medo desse paciente inflamar. E quarto, esse moleque não sorri. Falei, como assim ele não sorri? Ela falou, ele não sorri. Ele é um menino totalmente envergonhado com o sorriso dele. Eu preciso da sua ajuda, eu vou te mandar ele no consultório. Falei, tá bom, manda ele aqui. Quando esse menino chegou pra gente no consultório e a gente fez uma foto, eu cheguei pra ele, Kaká, verdade ou não? Eu falei, sorri, vamos fazer uma foto só de rosto. Ele fez assim, ó. Eu falei, sorri, cara. O que ele falou? Eu não sei como sorrir. A gente olhou um para a cara do outro e falou assim, legal, a gente está numa situação aqui que a gente precisa beneficiar esse menino para ele poder sorrir e então a gente fazer um tratamento nele. E essa foi a realidade. Por que eu estou gerando essa discussão e eu estou contando essa história para vocês? Quando eu aprendi na periodontia que aumento de coroa clínica estético não se fazia antes da horta, eu falei, faz sentido, né? Primeiro mexe os dentes, põe na posição e depois a gente mexe o periodonto. Certo? Mas e se o paciente não sorrir? E se esse paciente fala assim, tá, quanto tempo eu vou ficar de ortodontia? 1 ano e meio, legal, mas 1 ano e meio sem sorrir. Será que a gente não pode, de repente, inverter um pouquinho a ordem, trabalhar a parte periodontal, melhorar a condição de vida desse paciente e planejado junto com a orto fazer esse aumento periodontal? Essa foi a nossa alternativa, esse foi o nosso objetivo. E óbvio, quando a gente vai para o diagnóstico, a gente precisa não só de foto, mas de tomografia para verificar as estruturas, entender o quanto que a gente pode e deve tirar. Um caso aqui de uma erupção passiva alterada ou uma erupção ativa alterada, qual for a nomenclatura que você queira usar, é um cara que tem excesso ósseo basicamente ao nível da JCE. Existe muito excesso no processo natural de erupção. Então sim, eu posso tirar, sem sombra de dúvida, um pouquinho dessa parte periodontal. E esse paciente, ele tem anseios restauradores também. Ele falou, Gustavo, meu objetivo é ter um sorriso legal pra caramba, cara. Eu tô cansado, eu não sorrio. A mãe dele veio junto. Eu falei, pelo menos você tem um baita bigodinho, style pra caramba. E aí ele já começou a sorrir um pouquinho. A gente falou, cara, relaxa, vai dar tudo certo. E parte do tratamento como um todo tá na nossa motivação. Eu fui pro Smile Cloud de novo e falei, senta aqui comigo. Vamos visualizar você depois. O que eu tô fazendo aqui? Motivando ele. Eu não estou falando, cara, você vai ficar assim. Eu estou falando, veja, vamos para o tratamento. Vai ficar legal, cara. Você vai voltar a sorrir legal. O que a gente faz? Com a foto clínica, eu faço o design. Do design eu posso fazer, inclusive, junto com ele. Eu seleciono formas de dente através de STL de dente natural. Eu mostro isso para o meu paciente e eu falo, cara, se a gente chegar a alguma coisa próxima disso, vai ficar legal. Eu gero vídeos por inteligência artificial e eu mostro o meu paciente antes e depois, sem fazer mock-up, sem fazer nada. Eu motivo ele para o tratamento e ele fala, cara, que demais, vamos lá. E assim a gente fez. Para fazer um aumento de coroa clínica como esse, eu vou trabalhar de maneira guiada, sem sombra de dúvida. Por quê? Porque eu tenho agora que utilizar referências faciais, ósseas e gengivais para fazer isso se tornar absolutamente atrativo e principalmente relacionado à ortodontia depois. E quando a gente entendeu esse planejamento, a gente utilizou fotos, escaneamento intraoral, necessário, tomografia. E sempre é escaneamento, a tomografia, arco total, boca entreaberta, lábios afastados, para a gente poder ter o melhor da captação da imagem. Por quê? Quando a gente sai desses exames e vai para dentro do software, planejar o aumento da coroa clínica dele, esses exames são fundamentais. A face guia o plano para a gente ter um aumento de coroa clínica facialmente guiado, vamos dizer assim. E periodontalmente falando, a gente vai criar uma guia cirúrgica suficiente para, nesse caso, utilizar a junção semente-esmalte como referência
e levar o periodonto dele em torno de 3 milímetros de distância para a gente poder dar a exposição desses dentes. Tudo milimetricamente planejado. Sem sombra de dúvida, a tecnologia ajuda demais nisso. Vamos para a cirurgia. Eu coloco aquela perioguide em posição, eu venho com o meu instrumento de corte, novamente aqui o uso do laser, vale a pena. Ah, Gustavo, mas e a guia não vai queimar? Relaxa, pode usar. Claro que eu não vou pedir para você pegar esse laser e ficar na guia batendo para fazer esse teste. Você vai colocar em posição, usando a referência, fazendo ou um corte na guia com o próprio instrumento de corte, fazendo com as costas dele depois com o uso do laser para fazer esse movimento, para então você ter essa referência muito bem. Cortar perfeitamente, de maneira minimamente invasiva, e olha o caso do paciente, como a gente tem excesso de osso. O osso está na JCE dele. É um super caso de excesso de estrutura periodontal no processo natural de erupção. Os dentes erupcionam, atingem o posicionamento final, o periodonto não volta para a posição, ele fica ao nível da junção semente-esmalte, caracterizando uma super erupção ativa alterada, certo? Ali em posição, abrimos o retalho, restabelecemos a estrutura óssea, suturas bem funcionando, paciente voltando aqui depois de 2, 3 semanas para fazer a remoção dos pontos. Cara, olha que bacana! Esse menino está com outra vida agora. Já colou os attachments, porque dias depois, quantos dias? A gente fez essa foto tipo quarta-feira, na sexta ele foi para os Estados Unidos. Eu falei, cara, quando você voltar, você vai vir aqui que nós vamos fazer um sorriso bonito pra caramba. Ele falou, cara, fechado. Antes de chegar nesse congresso, eu falei assim, Cacá, dá uma ligadinha para ele, pede uma foto para ele, deixa eu ver como ele tá. E ele mandou a foto para nós. Aí eu liguei para ele e falei assim, você está de brincadeira que você está com a peita do Santos nos Estados Unidos. Hã? O cara tá sorrindo com a camisa do Santos, meu camarada. Você tá entendendo o nível de felicidade dele? Mudamos vidas. Isso é mudar vida. E quando a gente recebeu essa foto, eu falei, puta, cara, que legal, você tá feliz, tá sorrindo melhor, agora vai pro alinhador. Ele falou, pô, Gustavo, tô feliz. Cara, mas vai demorar, né? É um tratamento longo. Eu falei, cara, relaxa, fica tranquilo. Olha como você vai ficar bonitão. Relaxa. Essa brincadeira a gente pode fazer no Smile Cloud e eu não preciso de fotos profissionais do consultório, botando o paciente de frente para mim, fotografando com uma super luz. Eu posso receber, às vezes, a foto pelo iPhone do paciente, jogar no software, planejar um novo desenho, gerar vídeos novamente e mostrar para o nosso paciente como, de repente, pode ficar. Isso é realmente uma ferramenta super interessante. A gente mandou para ele, ele falou, ah, Chiara, que legal. Eu falei, mas legal mesmo é como você estava e como você está. Os dois através de uma foto, o que acaba sendo realmente bem interessante. Cirurgia simples, previsível, guiada, com uso de tecnologia para fazer esse contorno de uma maneira simples e com uma boa e rápida cicatrização. Beleza? Vamos para uma outra situação clínica. Paciente que chegou para a gente no consultório, indicado de um dentista aqui de São Paulo. Ele chegou para a gente, mandou a foto e falou assim, Guta, essa menina está querendo fazer faceta. Falei, legal, você vai fazer faceta? Ele falou, vou fazer faceta, mas ela está incomodada com a gengiva que é um pouco escura. Falei, legal, vamos pensar então de repente numa plástica, qual que é o seu planejamento? Ele me mostrou o planejamento e falou, eu não conheço ela, ela mandou essa foto pelo WhatsApp, eu vou mandar ela para você primeiro. Aqui está um dentista que entende de planejar, fazer essa parte periodontal e depois finalizar. Que é a besteira que às vezes a gente começou a aula falando, cara, corta a gengiva, põe um laminado, invade espaço biológico, cimenta sobre uma cirurgia que foi recém-feita e os problemas só vão acontecendo e cada vez mais. Quando essa paciente chegou no consultório e a gente analisou essa foto e começou a juntar os exames, eu falei, cara, tem mais coisa aí, não tem não? A gente tem aqui uma paciente com uma super erosão, a gente tem uma paciente que está desgastando bastante o dente por hábitos e também por... Você está aqui, bonitão? Você sabe que quando eu fui convidado para dar aula aqui, eu falei assim, eu fui lá e li que eu sou a média das pessoas que eu estou ao redor, né? Aí eu vi também que se eu tenho um nível de dinheiro e eu estou ao lado de pessoas ricas, eu volto para casa pobre igual, eu não fico mais rico, certo? Se eu vou e estou ao lado de pessoas cheirosas, eu volto para casa não cheiroso, porque eu não posso
adentrar nisso. Mas se eu estou ao lado de pessoas sábias, eu volto para casa mais sábio depois das conversas. E assim eu sempre pensei quando eu falei, eu vou estar mais ao lado do PV. E eu fico muito feliz. Eu pensei e queria muito que fosse cabelo também. Mas até agora não aconteceu. Vamos ver se de repente por uma osmose assim eu desmarco meu implante de cabelo. Seria muito bom. Quando essa menina chegou, então, no consultório, a gente falou, olha, seu caso é reabilitador, está faltando, sim, sem dúvida nenhuma, uma estrutura dental, mas a gente vai trabalhar a parte de plástica. E ela é mais um exemplo também do uso da tecnologia. Na dúvida do que fazer, vai de novo para dentro do software. E olha que legal, dentro do Smile Cloud, a gente também pode simular o uso de um peeling gengival, melhorando a coloração dos tecidos, que é uma coisa difícil de fazer para o paciente antes de meter a cirurgia. Vocês concordam comigo? Como é que você faz isso? Como é que você mostra para o paciente como é que vai ficar? De novo, com o uso do Smile Cloud, eu seleciono formas de dente, a gente junto posiciona isso, faz um tratamento, entre aspas, restaurador simulado, muda a coloração da gengiva e mostra para o paciente, através de um vídeo, que pode não ser dos mais reais, mas estimula, mostra uma referência. O paciente entende aonde a gente vai chegar ou consegue chegar. Assim, fizemos, mostramos e partimos para o tratamento. Tratamento dessa menina, então, uma plástica gengival, um peeling gengival, escaneamento intraoral, tomografia de maxila, fotos de rosto, vamos para o software e vamos planejar. No uso do Smile Cloud, eu também consigo visualizar outras situações, não só simplesmente mostrar antes e depois, mas utilizar desses mesmos exames e verificar como está o espaço biológico, simular o aumento da coroa clínica, ver se eu vou precisar abrir ou não abrir retalho pela espessura de osso e se vai realmente precisar desgastar esse osso. Então, é um super instrumento de diagnóstico. Assim fizemos, assim comunicamos com o paciente e geramos uma guia cirúrgica dos mesmos moldes, que vai ajudar a gente a fazer o aumento da coroa clínica baseado no ensaio restaurador que a paciente fez com o dentista. Então, a referência é a reabilitação estética final da margem gengival e, obviamente, entender se a gente vai precisar desgastar osso. Nesse caso, como o periodonto é delicado, a gente optou em fazer isso através de piezo também. Necessidade de velocidade de tratamento e, obviamente, não necessidade de abertura de retalho, porque o osso não era espesso para isso. Coloca a guia em posição, vai com o uso do laser novamente, faço o corte da margem gengival baseado na guia e entro aqui numa função, talvez das mais interessantes que eu já testei com o uso do laser, que é a abrasão, ou melhor, a parte de peeling gengival. Cara, o resultado é extremamente interessante, muito fácil. Eu sempre fiz isso com broca ou com lâmina. Quando a gente faz isso com o laser, o resultado é realmente muito interessante e o controle é muito interessante. Fora, obviamente, o processo natural de cicatrização. A guia nos ajuda e assim a gente foi para o procedimento da paciente. Veja, guia cirúrgica em posição, levo ali a guia bem encaixadinha, pego o meu Gemini e começo o processo de corte dos tecidos. É assim que eu faço. Eu vou devagarzinho cortando o tecido, usando a referência, tiro a guia da frente, limpo, faço um contorno manual, uso a guia ainda como referência para observar exatamente onde eu estou, e assim, de uma maneira simples e prazerosa no transcirúrgico, eu vou cortando os tecidos através do uso do laser, tá? A função aqui é a função de gengivoplastia. A gente vai seguindo a referência da guia. A partir do momento que eu atingir já o resultado final, aqui está, como a gente já tinha visto no planejamento, aquele espaço biológico de em torno de 2 milímetros, certo? Eu vou, então, com o uso do piezo, de novo, ponta TR1PK, que tem 3 milímetros ali na sua marquinha, e essa vai ser a referência dado ao fenótipo tecidual que foi diagnosticado como intermediário. Tudo bem? A gente entra então no sulco gengival, vai fazendo esse corte de uma maneira também pouco invasiva, está também nos mesmos requisitos da estrutura do laser, e assim a gente restabelece todo o espaço biológico da paciente. Show! Feito isso, 3 milímetros do espaço supracrestal da paciente e a gente começa o processo do peeling. Olha que interessante como realmente a coisa funciona legal. Eu vou descamando esse tecido, fazendo esse peeling superficial na mesma função de gengivoplastia, com uma bolinha de algodão, soro fisiológico gelado, ou de repente o uso de uma água ozonizada, que é o nosso caso. A gente vai fazendo esse processo de uma maneira extremamente controlada.
ponta ativa, tudo bem? Essa pretinha, para a gente poder fazer esse desgaste ou essa remoção de tecido. E de uma maneira super controlada, a gente vai saindo dessa pigmentação melânica nessa região para uma coloração mais amigável, mais atraente, de uma maneira bem legal. Feito todo esse processo, cortando esse tecido de um lado, vai para o outro. Vocês viram como eu sou rápido? Muito rápido, a gente vai seguindo todo esse processo. Fizemos a mesma coisa ali do outro lado e optei, ao final do procedimento também, realizar uma frenectomia nessa região, porque diante desse processo ali do próprio peeling gengival, a gente já percebeu que aquela inserção estava atrapalhando do ponto de vista estético, então, com o próprio laser, a gente começa ali esse processo dessa remoção, não de uma frenectomia interna, grande, que vai criar ali toda uma área de desgaste dos tecidos, mas basicamente soltar esse cordão, do mesmo jeito que a gente fez da vez passada, jogar ele um pouco lá para cima, para não ficar atrapalhando no nosso resultado cirúrgico. Tudo bem? O laser ele não serve somente para essa situação. A gente tem aqui também o uso do laser de baixa potência, ajudando a gente a fazer a função de melhora da cicatrização. Eu clico lá no laser, eu vou para a função de baixa, que é aquela função de pain relief. Eu seleciono a ponta que eu quero para essa situação e o que acelera, o que ajuda. Eu consigo fazer isso mais rápido. O que antes eu fazia com pontos de 20 segundos, hoje eu faço com 4. A coisa também favorece bastante pelo próprio uso do material. Pós-operatório de dias. Veja como a cicatrização dos tecidos já está acontecendo de uma maneira bem interessante. Pós-operatório de 3 meses, veja como realmente clareia muito bem. Quando a gente compara antes e depois, a gente tem uma situação muito confortável em relação ao aumento da coroa clínica, à melhora da coloração do paciente e a condição das características muito melhoradas do ponto de vista estético. Qual está sendo a dificuldade dessa paciente agora? Ela não quer mais fazer. E aí você fala, cara, você precisa fazer, seu desgaste tá grande, tá acelerado. Ela fala, eu sei, mas é que tá tão bonito agora, eu tô vendo que meu sorriso ficou legal, talvez eu não precise. Eu falei, aí é você que sou dentista, fica à vontade, mas existe um desgaste, a gente precisa trabalhar isso tudo, tudo bem? Para a gente finalizar então, para a gente não perder o controle do tempo, quero agora botar implante no meio do caminho. E agora, pessoal, só para a gente finalizar a linha de decisão, a gente estava em casos mais simples, agora a gente vai para um caso um pouquinho mais complexo. E quando tem que fazer implante no meio do caminho? Esse paciente a gente tratou na Romênia. Ele precisava extrair dente 11 e 12. E quando a gente foi para a tomografia, realmente era uma situação que carecia de extração. E o fato desses dentes eles não terem boa implantação, eu falei, Florim, mas está com mobilidade, como é que tá? Ele falou, cara, nem tanto. Mas a gente está com muita perda de inserção e ele é um paciente de reabilitação, tanto na região do 12, quanto também na região do 11. Eu falei, legal, então vamos pensar em implantes. O grande lance numa situação clínica, quando a gente vai para o estudo de, será que eu tiro esse dente e coloco implante? Eu preciso entender que eu preciso de osso suficiente para isso, eu preciso de espaço entre os implantes, eu preciso de uma margem gengival que me permita fazer isso e trabalhar todo um contorno dos tecidos com bom provisório e também enxertos. Legal, até aí está tudo bem. A técnica em si está muito clara. O grande lance é que está tudo funcionando bem intraoral, mas no extraoral esse é o paciente. Entendam que tudo que a gente estava conversando no começo dessa apresentação sobre que ordem entra em cada lugar, como que a gente faz, será que o implante vem antes, vem depois, faço orto antes, faço depois, enxerto, faço um implante, faço dois, a discussão aqui é muito verdadeira. Então, para a gente não cair no problema, eu vou com vocês na apresentação desse paciente que chama Masilo, para a gente finalizar. Ele tem vários fatores aqui que não só a colocação de implante. Eu tenho um paciente com excesso vertical maxilar, hiperatividade labial, dentes curtos, tratamentos antigos, eu vou ter que extrair 2 dentes. Quando eu faço isso, eu tenho restaurações antigas que eu preciso trocar. Será que dá para eu extrair o 11 e o 12 agora, botar 2 implantes, lavar minhas mãos e falar, se vira? Pode dar muito ruim lá na frente, né?
E aí, independente se você corta com laser, com bisturi eletrônico, não importa. Aqui a gente está falando sobre decisão de linha de pensamento, de tratamento. Começa pelo design. Assim a gente vai para o Smile Cloud novamente. Entendam que todas as vezes que você for fazer uma reabilitação estética que envolve interdisciplinaridade, começar pelo desenho ideal é sem dúvida a melhor solução. Eu quero que seja aqui. Aí eu vou entender se é possível. E eu vou ver quais são as especialidades que de maneira ou de ordem cronológica vão participar dentro desse tratamento. Fizemos uma sugestão dentro do Smile Cloud para o caso do Masilo. Fizemos um mock-up ainda na época com o uso de resina bisacrílica, resina composta de cor de gengiva, canetas retroprojetor pretas para simular essa intrusão, para mostrar para ele, cara, a gente está planejando chegar nessa situação de resultado. Ali do lado direito da tela de vocês é o uso da inteligência artificial tentando fazer a mesma coisa hoje em dia. Talvez essa super difícil etapa possa não ser mais necessária hoje em dia. Concordam comigo? Isso vai facilitar bastante a gente. Fizemos o mock-up, aceito pelo paciente. A gente entra agora no que é digital para planejamento de execução e não de venda ou motivação do seu tratamento. Agora eu estou indo para o Blueprint, que é outra ferramenta do Smile Cloud, para colocar esses dados e botar o meu design para dentro do sorriso do paciente e das estruturas. Ou seja, eu estou pegando a tomografia, o escaneamento intraoral, a foto de face do paciente, o design proposto e onde esse design está, para entender quais serão as ferramentas para chegar nisso tudo. Se dá para fazer só com aumento de coroa clínica, se vai precisar de intrusão, se é possível fazer intrusão, se a gente vai para a cirurgia ortognática, se os dentes vão aguentar durante esse processo, porque lembre-se que tem 2 dentes para extrair. Bota o implante agora ou boto depois? São vários questionamentos que aqui as ferramentas ajudam demais a gente. E o nosso objetivo, nesse caso, foi começar com a ortodontia, fazendo a intrusão ortodôntica desses dentes e a impacção maxilar através de orto com ancoragem esquelética. E vem a pergunta, nessa intrusão com ancoragem esquelética, dá para manter 11 e 12? Vamos tentar. Pô, Guto, por que você vai fazer isso? Gente, porque se eu tirar esses dentes agora, implante imediato eu não vou fazer. E aí o que eu vou ter que fazer? Preservação alveolar. A preservação alveolar, quando eu for intruir, não vai intruir nada, eu vou perder o veículo de intrusão daquela estrutura periodontal. Então, vamos tentar. Esse foi o objetivo. Instalamos a mini placa no nosso paciente. São dispositivos de ancoragem esquelética que ajudam a gente a fazer essa movimentação. O que vocês estão vendo lá na tela do lado esquerdo é usar o Smile Cloud para segmentar as estruturas, tirar só o osso da tomografia, imprimir isso em qualquer resina que você quiser e para fazer a pré-dobragem da placa, você simplesmente dobra na estrutura óssea do paciente. Pré-dobrou, esteriliza, vai para a cirurgia com um material já totalmente desenhado para isso. Instalamos 4 mini placas, cicatrização das 4 mini placas. Johnny começa agora o processo de ortodontia. E tudo de novo baseado no design. Olha como o design ajuda a gente a evitar as besteiras que a gente conversou no começo do dia. Olha como a gente consegue visualizar em vermelho a situação atual, em azul a situação final das raízes e o que o ortodontista precisa de movimentação. Ele vai ver como que ele vai fazer isso. No caso, colamos os brackets com as técnicas de colagem através de setups para ajudar nessa movimentação. As mini placas começam a fazer esse movimento junto com a gente. A intrusão começa a acontecer e no meio do caminho o Johnny falou para mim que é o ortodontista, Guto, eu preciso de implante inferior. Agora sim a gente entra com implante. Eu não vou instalar implante nas ausências de dente antes do ortodontista falar. Os espaços estão pré-definidos, coloco aqui de acordo com o meu planejamento. Perfeito. Para quê? Para dar ancoragem nessa intrusão anterior e assim baixar essa área muito bem. Para os implantes, nada muda. Tomografia, escaneamento intraoral, design, instala os implantes baseado com a futura reabilitação. Assim foi. Abro um retalhozinho, coloco minha guia em posição, instalo os implantes guiado sempre, trabalho com enxertos de tecido mole para dar volume ao redor e digitalmente a gente faz
cicatrizadores personalizados para a gente poder fazer com que os tecidos possam ficar muito bem posicionados e assim a gente tenha uma boa cicatrização ao redor desses 2 para 3 meses de tempo. Cicatrizado, a gente tira os cicatrizadores personalizados, tecido já está maturado, bonitinho, escaneamos novamente, colocamos provisórios para continuar essa movimentação e assim essa etapa de maneira simples e previsível vai acontecendo. Design direciona todas as especialidades. Feito isso, situação inicial, Masilo tira o aparelho, já é uma outra situação, certo? Agora a gente tem um paciente já muito mais reabilitável. E aqueles 2 dentes lá, central e lateral, se mantiveram. Heróis santistas. Esses caras aqui, eles se mantiveram, mas eles foram importantes para a movimentação. Agora é o momento de a gente fazer essa mudança, agora é o momento de a gente entrar na discussão de colocar implante adjacente, implante com cantilever, pônticos. O que a gente vai fazer? Existe uma discussão muito grande que, obviamente, a gente sentou junto, discutiu pra caramba e a gente foi para a nossa sequência de tratamento. O que eu fiz aqui? Sentamos e conversamos. Eu tenho 2 problemas aqui. Número 1, os tecidos não estão bem posicionados por causa dessa intrusão, então, como cirurgião periodontal, eu vou ter que trabalhar essa área porque eu tenho uma concavidade e uma convexidade, quase como uma ruga, dado o movimento de intrusão de 2 dentes que não estão saudáveis. Número 2, eu tenho que manter esse triângulo aí. Vocês viram lá atrás, insatisfação de paciente, muitas vezes não sabe, o meu problema é a papila. Ele simplesmente fala, cara, não está bonito, não está legal. Então eu sei que o triângulo precisa ser mantido, esse vai ser o meu grande objetivo. Então dentro desse objetivo, e se possível ser mantido em tempo, o nosso objetivo foi extrair o lateral, instalar implante, fazer provisório, manter as estruturas, fazer 3 meses depois a mesma coisa no incisivo central, estabilizar muito bem para depois reabilitar. É uma estratégia que eu compartilho com vocês que me agrada muito, porque eu consigo utilizar de um design protético de um para outro, suportando as estruturas. Assim foi, começando pelo novo desenho. Pô, Gustavo, por que você vai fazer novamente um mock-up nesse paciente? Ou por que você vai mudar o sorriso dele? Veja, se eu vou instalar um implante e vou fazer um provisório para suportar os tecidos, eu preciso da situação ideal e não a situação atual dele. E a situação ideal é o design protético final. Se eu tiro um incisivo lateral, coloco o implante e faço um provisório baseado no design final, o que vai acontecer com esse design baseado nos outros? Vai ficar muito estranho, vai ser um lateral perdido no nada. Então eu preciso pegar esse paciente e mudar todo o sorriso dele para provisórios e então fazer as extrações para novos provisórios com design final para suportar ou direcionar a cicatrização dos tecidos. Beleza? Como é que a gente faz isso então? Vamos então para o tratamento. Fizemos então uma guia cirúrgica. Isso, como eu já mostrei, pode ser muito bem feito pelo uso do laser, bisturi eletrônico, lâmina, é a sua preferência hoje no consultório. Eu com certeza faço isso através do laser. Eu pego a situação atual, eu pego o meu desenho final, eu elaboro a guia, eu corto os meus tecidos, preparo os dentes, faço esse preparo, ou mando esse preparo para o meu laboratório, freso esses provisórios, aqui a opção foi o uso do PMMA, cimento provisoriamente na boca e assim a gente vai para a cirurgia de implante. Qual o benefício do uso do laser ou do bisturi eletrônico? Quando eu trabalho proteticamente, eu vou ter cimentação logo em seguida ou qualquer parte restauradora, o controle de umidade é muito interessante, vale muito a pena, tudo bem? Feito isso, a gente entrou então para a extração do nosso dente 12. Agora, no dia seguinte, vejam que a gengiva ainda está em processo de cicatrização, eu solto os provisórios, faço a extração do meu dente 12, é a primeira etapa do nosso tratamento, extração buscando ser minimamente invasiva, coloco o meu implante em posição respeitando o posicionamento tridimensional e tem outra. Se eu vou colocar 2 implantes, eu preciso, dentro desse meu planejamento, já ver a medida do primeiro relacionado com a distância para o segundo, e se cabe isso.
para não cair no problema de ter implantes perto um do outro ou perto de dente. Preciso colocar o design final, eu preciso colocar os dois implantes em posição e ver se dá espaço para isso. E se não der, Guto, vai para outra marca que dá espaço. E se não dá ainda, mesmo assim, trabalha com cantilever. Essa é a tomada de decisão. Um implante principalmente na área de maior torque e um cantilever provavelmente em lateral. Tudo bem? Feito isso, a gente escaneia esse nosso implante, tira no Smile Cloud a forma cervical do dente e vai para o laboratório fazer o provisório. Nada muda ao redor de implante. Esse protocolo vai acontecer sempre. Eu vou colocar biomaterial na região do gap entre implante e parede óssea vestibular, se ela ainda existir. Eu vou trabalhar com enxertos de tecido conjuntivo na região vestibular. E aqui, de novo, por que eu estou com um enxertinho delicado como esse? Não preciso de muito volume. Ah, Guto, mas já tem volume. Para que um enxerto? Para a gente sair dessa rugazinha que acontece na região. Eu aumento o volume nessa área cervical, tiro essa ruga da região e se faltar, ou melhor, se sobrar tecido lá na frente, eu só faço um peeling e resolvo essa região. Tudo bem? Feita a colocação do nosso enxerto, nós esperamos o laboratório fazer o nosso provisório em PMMA também, recimentamos os nossos provisórios na boca e parafusamos o nosso implante ou o nosso provisório em posição. Tudo bem? Estrutura de tracionamento coronal com pontos de contato fechado conforme a gente já conversou e a gente baixa essa margem gengival bonitinha no sentido coronal. Tempo de espera, 3 meses para essa situação. Veja que aquela rugazinha já saiu para uma situação de concavidade e convexidade para uma área mais plana. Show! É isso que eu quero. Agora eu tenho uma situação mais confortável e mais previsível para fazer a mesma coisa do outro lado. Bora para o dente 11. 3 meses depois, o provisório está suportando a área proximal, eu faço exatamente o mesmo protocolo no incisivo central. Extração minimamente invasiva, instalação de implante guiado baseado no design, provisório com desenho e contorno ideal cervical, contorno crítico e subcrítico com espaço, forma final da coroa baseada no design final, enxertos de tecido conjuntivo delicados, subepitelial, mais biomaterial no gap, espetáculo, todo o protocolo como deve ser feito para a gente finalizar. Particularidade desse caso, na finalização do provisório, o Mazilo chegou para a gente e falou assim, cara, não dá para acelerar um pouquinho mais não? Já faz 2 anos de tratamento, os provisórios ficam caindo o tempo inteiro. A gente falou, dá. Como está tudo muito bem desenhado, a gente vai para todas as cerâmicas já finais e a gente vai manter só o seu centralzinho sobre implante agora em provisório ainda, para isso não ficar soltando e você já praticamente finalizar o seu caso. Então, nós cimentamos as cerâmicas finais no sorriso dele inteiro, no mesmo procedimento, e parafusamos um provisório ainda em PMMA, somente para suportar esses tecidos na região do incisivo central. Beleza? Tempo de espera? 3 meses, a gente vai para a situação de troca desse provisório. Aqui está o final da nossa cirurgia, a gente aguarda 3 meses, aqui está o nosso paciente desparafusando essa restauração 3 meses depois. Vejam que é um tratamento longo, mas faz sentido para evitar aquelas situações do começo da nossa apresentação hoje. Tudo bem? Soltando esse provisório, está ali o perfil da nossa restauração, bom volume de tecido, bastante conforto em relação à área da papila. Fazemos a cerâmica final baseada no design final, sempre com um tie base em contato com o implante, uma zircônia muito bem polida para ter contato com os tecidos, cimentado numa restauração cerâmica que vai garantir a forma final e parafusada em posição. Tudo bem? Resultado final, logo após a gente finalizar essa cerâmica. Olha como mudou a parte da ruguinha. Legal, né? Ficou mais volume, a papila está bem posicionada, a gente tem um bom contorno, bom volume dos tecidos fazendo aos poucos e conforme a gente planejou. Fizemos então aqui uma foto final, comparação, papilas bem posicionadas antes e depois. Sorriso final do nosso paciente, Mazilo, estável, bonitinho, após 2 anos e meio de tratamento, alguma coisa assim. Inicial do tratamento, final do tratamento, 2 implantes dentro de uma reabilitação. Inicial do nosso paciente, final do nosso paciente. Inicial do Mazilo,
pós-Masilo, também deixando de lado o uso do Monjaro. Aqui já melhor, mais saudável, mordendo melhor, né? Posso brincar com ele porque se tornou um baita amigão, tudo bem? E aqui está o Masilo 3 anos e meio depois, estável, conforme a gente precisa que tudo isso funcione. Pessoal, resumo de 6 casos que eu queria passar para vocês, as 6 situações que a gente foi mostrando do dia a dia aqui que aparece no consultório. O objetivo aqui é de orto que eu preciso fazer, de restauração que eu preciso fazer, de pério que eu preciso cortar ou adicionar tecido, de dente que eu preciso extrair, sempre pensa de uma maneira interdisciplinar, utilizando tecnologia, entendendo o conceito biológico, como que eu posso fazer isso de uma maneira inteligente, respeitando, não existe uma regra ou uma receita de bolo para todos os casos, é a gente tentar ter bom senso, utilizar a tecnologia para sair de situações como essa, e vir para situações como essa e ter, obviamente, tudo que a gente precisa para a gente fazer o nosso melhor trabalho com bastante honestidade no consultório. Certo, meus queridos? Queria agradecer a paciência e o tempo de vocês, agradecer nossos queridos maravilhosos da Ultradente. Foi um enorme prazer estar aqui. Obrigado, pessoal.